Bom dia, meninas do YouTube, que Deus abençoe vocês. Bom dia, família. Bom dia, igreja, Igreja Comunidade das Nações e tantas outras igrejas que nos acompanham. Que Deus abençoe vocês, abençoe os seus pastores, os seus líderes. Ontem a devocional foi específica falando sobre igreja. Lembre de orar pela igreja brasileira, lembre de orar por Israel, lembre de cobrir os nossos líderes, os nossos pastores, tá? Lembre sempre de orar pela pastora Leia, que é a pastora que se coloca na brecha para estar aqui nas madrugadas, orando por nós, ministrando a palavra, tá? Que Deus abençoe. Hoje nós vamos ler João 15. João 15, aqui no título da Bíblia, da versão A Mensagem, diz assim, ó, a Bíblia. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, em um relacionamento íntimo. Se você tem o hábito de gravar, de marcar aí a sua Bíblia, olha esse versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, aí pode marcar, num relacionamento íntimo e orgânico. Não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês nada podem produzir, porque um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. Pode marcar, de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como os meus discípulos. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que eu tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito, que minha alegria seja a alegria de vocês, e que a alegria de vocês amadureça. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo que ouvi de meu pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, ele concederá. Mas lembre-se do mandamento principal: amem uns aos outros. E nós vamos parar por aqui, e ainda teríamos aqui mais uns 10 versículos para ler. O tema da nossa devocional é: peça ao Pai de forma específica. E queria que a Adjane fizesse a oração. Antes da Adjane orar, o versículo que está aqui no início da nossa devocional é um versículo que eu amo. É Mateus 7:7. Fala assim, ó: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Então vamos orar? Obrigada, Adjane. Amém.
Deus, que coisa linda, que tremendo, Pai. Eu ouvi a tua palavra dizendo que se nós buscarmos, nós te encontraremos. O Senhor está disposto a se permitir ser encontrado por cada uma de nós. Obrigada, Deus, isso é uma honra para as nossas vidas. E nós queremos sim te encontrar. Nós queremos sim dar frutos, Pai, frutos que permaneçam, frutos que honrem o teu nome, Senhor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor ama aquelas que buscam pelas madrugadas. E as que buscam de madrugada encontrarão, Senhor. Ah, Deus, nós queremos te encontrar. Nós queremos ser íntimas do Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra e obedecer. Nós queremos cumprir cada um dos teus mandamentos, cada uma das tuas ordenanças para nós, Senhor. Queremos ser tuas amigas. Queremos ser chamadas pelo nome. Deus, isso é precioso demais para nós. Isso é um tesouro inestimável, Senhor, para as nossas vidas. Que cada uma aqui possa encontrar o Senhor, que cada uma aqui possa, Senhor amado, ouvir os teus segredos, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada uma, Senhor, o teu propósito, que possamos encontrar o teu propósito em nós. Em nome de Jesus, Senhor amado, eis-nos aqui abertas, dispostas, eis-nos aqui, Senhor amado, sedentas. Eis os nossos corações, Senhor amado, como uma terra, Senhor amado, sedenta pela água da chuva. Assim somos nós nessa manhã, Pai, sedentas para ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, ouvir o teu consolo, Senhor, ouvir o teu confronto que nos transforma, que nos molda, que nos forja, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Não queremos fazer isso, não queremos estar nessa manhã aqui como um hábito apenas, o que nós precisamos estar, Senhor. Não, nós queremos estar aqui, Pai, porque nós dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso pão que mata a nossa fome, Pai. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, especificamente, como a tua palavra está dizendo aqui. Vem até nós, Senhor. Nós estamos sedentas do Senhor, nós estamos com fome, com sede da tua presença. Vem até nós, Senhor. Vem a cada uma aqui, Senhor, que tu chama pelo nome. Vem, Senhor. É esse clamor que nós estamos fazendo nessa manhã, fazendo nesse dia. Vem, Senhor, até nós. Nós estamos aqui querendo te abraçar. O teu abraço que junta os nossos pedaços, Senhor. Oh, Deus, é tão maravilhoso isso. Olhar para a tua palavra e saber que o Senhor já nos prometeu isso. O Senhor já nos prometeu a tua presença. E é isso que te pedimos essa manhã. Obrigada por esse tempo tão precioso. Obrigada pela vida da Eneida e da pastora Leia, porque nos proporcionam estarmos juntas clamando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Djane. Muito obrigada. Então, vamos. Hoje, dia 2 de julho, vou colocar essa Bíblia aqui. E o tema é: peça ao Pai de forma específica. Quando buscamos a Deus, é essencial pedir de forma clara e específica. Assim como o Pai sabe das necessidades dos seus filhos, Deus deseja que peçamos diretamente o que precisamos. Muitas vezes ficamos tímidos ou vagos nas nossas orações, mas a Bíblia nos ensina a confiar e apresentar os nossos desejos e necessidades ao Pai. O Salmo 37 também fala sobre isso, destacando que aquele que se alimenta da verdade, confia e permanece em Deus, herdará a terra. Isso significa que podemos pedir com convicção aquilo que está no nosso coração, sabendo que Deus nos ouve e age em nosso favor. Pedir de forma específica é um ato de fé. Um passo importante para sermos atendidas conforme a vontade do Pai. Não precisamos temer, pois a promessa de Deus é clara. Se permanecermos firmes nele, seremos abençoados e teremos a paz que tanto buscamos.
Jesus nos ensinou que se permanecermos nele, podemos pedir o que quisermos e isso nos será feito. Permanecer significa firmeza, fidelidade e estabilidade. Quando estamos firmados em Deus, somos capazes de pedir com confiança, sabendo que Ele tem o controle da nossa vida e atenderá às nossas necessidades no tempo certo. Eu vou ler a última frase. E atenderá às nossas necessidades quando? No tempo certo. A Marcinha lembrou que o meu salmo preferido é o Salmo 37. Depois, meninas, fazem a leitura do Salmo 37 aí, que está como sugestão na nossa devocional. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Esse tema aí é para mim, né, não? Esse tema aí é muito sob medida. Ai, gente, como eu gostaria que o mundo inteiro pudesse se apropriar das questões específicas do nosso Deus. Eu tenho aprendido o quanto Deus ele é preciso. Como um bom matemático, porque ele é matemático, ele é da área dos idiomas, ele é da área da geografia, ele é da área de todas as áreas do mundo, de todo bom conhecimento, de todo conhecimento sobre a Terra. Imagina se você pode encontrar um Deus extremamente preciso de entregar a você até os centavos, para você poder não achar que ele não está te ouvindo. E hoje eu quero falar sobre esse tema de pedir ao Pai de forma específica, precisa, e quero te incentivar a fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção para o dia de hoje, dia 2 de julho, é que nós estamos no meio do livro, no meio do ano. Hoje, exatamente, a gente já viveu essas páginas aqui, ó, todinhas. E hoje nós estamos no meio do ano de 2025. E eu quero te perguntar, você teve experiências de um Deus específico, preciso? Ah, não teve, bonita? Então, peraí, ó, olha quantas páginas para você ter chance de viver o que Deus tem. Todas essas páginas aqui, para esse ano, ainda dá tempo. Hoje mesmo, você pode viver isso. Eu quero contar para vocês, eu tenho várias, eu fiz uma lista aqui, ó, gente, ó. É porque não dá o espaço de todas as coisas que Deus foi extremamente específico comigo. E eu quero mostrar uma coisa bem especial. No início do ano, dia 1º de janeiro, eu e o meu discipulado, a gente sempre separa para a gente poder dar nomes proféticos daquilo que a gente gostaria que Deus já disse na nossa vida para cada mês. Então, todas nós já temos essa cultura, mesmo quando a gente não consegue se encontrar, porque uma habilidade, né, e uma estratégia que Deus nos deu é que a primeira semana do janeiro eu sempre entrego primícias por meio dessas bonitas que me amam, que me acompanham, que me toleram, que me socam, que me ficam, que me empurram. Essas mulheres todas, eu separo a primeira semana do mês de janeiro e entrego primícias a Deus por meio de tempo investido nelas. E a gente estabelece juntas palavras proféticas para o ano. Nunca fez isso? Nós temos 6 meses para fazer. Você vai pegar um tempo do seu dia e você vai investir em sentar aí junto com o Espírito Santo e você dizer, Senhor, a palavra que vai ser profeticamente a palavra do meu mês de julho é ver o Senhor fazendo isso, é aquilo. Eu não gostaria de te dar, mas eu vou ter que acabar dando as minhas palavras para você poder se inspirar. Mas tem assim, quase sempre tem assim, tempo de gratidão, de descanso. Esse vai ser o mês da entrega. Esse vai ser o mês. Não que elas não entreguem durante o ano, mas elas serão extremamente intencionais nisso. E por aí vai. Então, eu trouxe aqui, ó. Esse ano eu fiz uma coisa específica e diferente.
Porque eu acho que Deus, ele nunca é colocado dentro de uma caixa, ele nunca faz as mesmas coisas. Por exemplo, você acabou de ganhar a casa que você mora. Então, você tem a sensação que essa casa, que é um presente, ela vai ser sua para a vida toda. No meio lá de não sei quanto tempo, você sente que Deus quer te movimentar para outro lugar, fazer outro movimento com relação a uma nova conquista, porque Deus, ele faz, gente, em estações. A estação do mês passado já passou, a gente entrou no inverno, o mês passado foi outro movimento. Esse mês você está entrando num novo tempo, e esse novo tempo precisa de você ser específica. Porém, eu tenho bastante medo de falar o que eu tenho vivido com relação aos meus segredinhos de amor, porque fica parecendo que a gente está num evangelho, numa relação com Deus de barganha, de interesse. E não é essa a proposta. A ideia não é essa. E o que a bispa está nos ensinando, e ela é muito boa nisso, e eu vou contar uma coisa bem fresquinha que aconteceu ontem à noite com ela, não é sobre essa questão. O que a bispa está chamando a nossa atenção é: para de ficar divagando nessa tua oração. Eu fiquei aqui parada nessa palavra aqui. Essa oração que a gente fica divagando, que a gente fica sem saber o que pedir, e às vezes a gente deixa de ser específica, mas isso não deve ser somente o lugar do encontro do seu relacionamento com Deus. Não é só ir lá ficar pedindo. Não, é um lugar que um relacionamento em que a gente tenha uma coisa saudável é você receber, mas é você dar. Aí a minha pergunta para o entendimento da gente pedir ao Pai, que nos entrega de forma específica, é: o que você tem dado a Ele? Aí, pastora, que pergunta, o meu amor. Sim, amor é palpável. Amor, ele é feito de ação, de palavras. E aí eu quero te perguntar, bonita, nessa relação de amor, de paternidade do nosso Deus Pai, que nos entrega coisas, o que você está determinada a fazer no mês de julho para Ele? Nós estamos agora na primeira semana de julho e a gente está, toda a igreja, em jejum. E eu quero te convidar para fazer parte. E a gente tem uma meta principal: orar pelo novo espaço da nossa igreja. Toda a igreja está convocada com isso. Então, a gente está até o dia 7 em jejum. A nossa entrega de jejum tem um entendimento. Senhor, é para fazer o quê? O bispo e a bispa precisam de entendimento de: fecha um negócio, abre outro. O que é para fazer? E aí eu quero te perguntar: quantas vezes você jejuou pelas coisas que você precisa entender de Deus? E outra coisa importante: o jejum, ele não é uma estratégia para você poder receber primeiro, receber rápido. O jejum é para você ficar no lugar certo, se alinhar à voz de Deus e você poder saber o que ele está falando. Não é um instrumento de barganha. É você estar no lugar certo para você calar todas as vozes que estão em volta de você e você saber que é ele que está falando. A relação com Deus é uma relação que... gente, desde que eu comecei a fazer essa vivência dos segredinhos de amor com ele, eu tenho a impressão que ele é um Deus Pai com a linguagem do amor de presente. A gente acabou de estudar isso com as crianças no CN Kids, mas ele também é o Deus da linguagem do amor das palavras. Ele adora te falar quem você é para ele. Ele ama te lembrar que você é filha, a menina dos olhos. Ele adora te dizer que ele é o Pai presente, que ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele ama o toque. Gente, ele ama te abraçar. Ele te abraça com o dia. Daqui a pouco o sol chega. Você é abraçado pelo sol. Tem maneiras de Deus abraçar você. E aí, nessas 5 linguagens do amor, que é uma teoria que alguém entendeu que Deus era assim, porque se não é Deus, eu não sei quem é, eu tenho a impressão de que, para mim, a linguagem de amor da minha relação com ele é presente. Mas para outras pessoas não é. De repente, é tempo de qualidade, de você saber assim: hoje Deus veio aqui. Veio. Olha só o que ele fez. E eu quero te chamar a atenção para isso, para você ser específica, mas que você não torne isso o seu padrão de comportamento com Deus.
que você entenda que ele, quanto mais preciso você for, mais você vai ter certeza que é ele. Então, deixa eu te falar de certezas. 1º de janeiro, eu coloquei palavras proféticas para cada mês do meu ano. Então, eu estou aqui em julho. Então, está aqui a data, está aqui. Então, cada mês eu tenho uma palavra, e esse ano eu coloquei um objeto para que Deus manifestasse a palavra que eu estou determinando para o meu mês, uma situação. Por exemplo, no fevereiro, eu coloquei assim, Senhor, a palavra profética é novo trabalho. Me dá um novo trabalho. Ô, gente, toma cuidado com o que pede, Jesus. E, Senhor, para validar isso, me dá uma poltrona. Ah, gente, não dá para contar tudo aqui, mas a poltrona veio no fevereiro. E aí, eu te contei ontem da caneta, que era a minha palavra do março, que não tinha vindo, e veio. O meu mês de julho é renovo, a palavra profética. Eu quero viver um renovo nesse mês. E a palavra é anel. Ontem, nós tivemos uma reunião com a bispa, com algumas pastoras, a respeito do Modeladas, né? O que a gente vai organizar para entregar. E a bispa, ela é muito do presente, a linguagem dela é muito de dar presente, e ela ganha demais de presente. Então, o que ela fez? Ela colocou uma mesa cheia de presentinhos, de caixinhas, que a gente tinha que pegar aquela caixinha, uma caixinha, que representasse a estação que a gente tivesse. O meu mês, a palavra é renovo, e a minha palavra é anel. Tinham mais de 30 presentes. E eu peguei uma caixinha, tinham várias, com colarzinho, com pulseirinha, e adivinha? Isso não é só para mim, isso é para você. Ele é o Deus Pai que te atende de forma específica. Pastora, já vou fazer a minha lista agora. Não é sobre lista, não é sobre presente, não é sobre só ganhar. Existe uma entrega absurda para que a gente viva um relacionamento como esse, saber que é ele quem está dando, você precisa saber que você entrega. E a minha pergunta inicial é: o que você está determinada a entregar ao seu pai no mês de julho? Ô, gente, Deus se arrebata quando ele pensa assim: lá vai ela inventar coisa para me entregar. Vem cá, senta com o papai, vamos conversar. Esse mês eu tenho alguns alvos de entrega e Deus sabe. Ó, gente, eu já estou até de olho no meu agosto, que o meu agosto é florescer, a palavra profética. Qual é o seu mês de agosto? Porque ontem eu tive a sensação assim, de 1º dia do julho, e o Senhor já me entregou a palavra, já me entregou o que é preciso. Deus não brinca, gente. Quando você chama ele para brincadeira, olha, você tem que estar preparado para a brincadeira nível hard que ele faz. Porque quando ele vem para o parquinho, gente, o parquinho se arruma demais. Então, se o seu parquinho está bagunçado, se você não sabe quem é Deus que se diverte, eu quero lhe apresentar o meu. O meu Deus é um Deus que sorri, é um Deus que a gente se diverte demais. Ontem, quando eu voltei da casa da bispa, contando para a Edinho e Sofia no carro sobre isso, eu falei assim: ô, gente, vocês estão se divertindo esse mês com ele? Aí a Edinho: que mês? A mesa começou agora, hoje é dia 1º. Eu falei assim: pois eu estou me divertindo desde que eu nasci, estou achando, porque eu acho que Deus não é essa pessoa que o tempo todo está com o cajado na mão para te dar na bundinha, não é, para bater em você, não é. Vai ter hora que ele vai chamar minha atenção, vai ter hora que ele vai ser extremamente firme e duro comigo, mas, gente, na maior parte da vida e do tempo, o meu relacionamento com ele é feito de diversão. Eu não sei se é porque o meu coração é de pastora de crianças e eu fico procurando lúdico nas coisas. Eu não sei se é porque eu quase morri no ventre da minha mãe por tentativas de aborto, e eu sou muito grata a Deus pela vida, e eu tento não ficar parada em mimiseira. Não fica, gente. Deus tem pressa de te responder. É a sensação que eu estou tendo nesse mês. Ontem foi o dia 1º de janeiro, ou de julho. Ontem foi o dia 1º de uma temporada de 6 meses. E eu já estou aqui com a minha palavra posta, e o presente, e a sinalização do nosso segredinho. Ninguém sabia disso.
Só eu e o Espírito Santo. E tinham várias opções, mas ele vai te dar aquilo que você pede. Minha sugestão para o dia de hoje, nesse dia 2 de julho, exatamente no número da metade, dos 50% desse ano, é você se sentar e fazer 2 listas. Você pegar um papel, dividir ele ao meio, e você colocar assim, ó, tudo que você vai entregar e tudo que você gostaria de receber. Faz o entregar primeiro. O que você vai entregar a Deus? Ah, vou entregar mais tempo. Ah, eu vou entregar, além da devocional, eu vou ficar mais 10 minutinhos, 5 minutinhos só orando. Ou só em silêncio. Ô, gente, não é difícil às vezes a gente ficar em silêncio? Silêncio, para mim, é uma moeda extrema. Deus sabe, né? Deus, o Senhor sabe. Quando eu quero entregar algo muito absurdamente grande, eu fico quieta na presença. Ô, gente, para mim é um negócio extremamente difícil, porque eu tenho tanto assunto com ele, tanta coisa, que eu falo assim, não, hoje eu só vou ficar quieta, não vou falar nada. Eu aprendi isso com o Bispo JB, de se ajoelhar perto da sua cama e simplesmente se calar e esperar que ele venha. A sensação é que ele vem, te abraça e te dá um ânimo, um conforto. E eu quero liberar sobre a sua vida essa habilidade de você parar. Além desse tempo que você determinou fazendo parte dessa devocional, você também parar as suas vozes, as vozes que estão em torno. Ontem eu tive uma consulta e eu voltei do médico com várias vozes dentro de mim. Eu falei assim, para agora. Para a minha vida do Senhor e vamos seguir com o que Ele tem. Quando a Jean chegou e eu fui conversar com ele algumas coisas, a Jean me trouxe uma palavra tão reconfortante que eu falei assim, exatamente isso, eu não vou ficar ouvindo aquilo que talvez nem Deus esteja falando. Eu vou me aquietar e vou entregar a Deus. Gente, parece que eu tirei um peso. E eu quero agradecer a várias mulheres que estão aqui, que entenderam o poder da intercessão. Eu quero sugerir que você faça uma lista do que você vai entregar, do que você vai receber, e tenha parceira de oração. Porque vai ter demanda que você vai colocar aí, que não vai ser só sobre você, vai ser sobre pessoas, vai ser sobre uma conquista em grupo. E aí, no final, eu quero te lembrar, essa é uma relação que ele te escolheu. João 15 diz que ele nos escolheu. Ele escolheu você. Você acha que porque ele te escolheu, ele não vai te responder? Você está aí no tempo de silêncio, é temporário. Talvez ele esteja até te falando, mas você está muito ocupada falando junto. A relação com Deus não funciona assim. A relação com Deus não é você peitando as coisas, é você se aquietar sua alma e você poder ouvir audivelmente o que ele tem a dizer. Eu vou fazer para esse mês uma sacola de respostas. Vou colocar dentro dessa sacola todas as respostas que Deus vai me dar nesse mês. E eu quero te sugerir isso. Mas aqui, ó, na frente do meu computador, tem um monte de bilhetinho que eu coloquei para lembrar o que eu vou entregar. Então, eu quero te incentivar a fazer isso. Você quer ter respostas tão precisas, específicas do nosso Deus? Entregue presentes para Ele, Ele ama. O seu tempo, a sua vida, o seu pensamento. Sabe o que Deus ama que você entregue? O seu problema. Ele ama, porque Ele quer que você saiba que Ele resolve, que é Ele quem faz, que Ele te ama. A oração de hoje está assim, ó, Pai amado, me ensina a pedir de forma específica aquilo que eu preciso, confiando que o Senhor está atento às minhas orações, que eu possa ser clara e firme nas minhas súplicas, sabendo que o Senhor é fiel e para me responder, em nome de Jesus, amém. Amém? Nessa oração de agora, nós vamos fazer uma oração de entrega. Daqui a pouco, sozinha, eu te incentivo a escrever, porque você não vai se perder, não vai ficar divagando, não vai ficar perdida. Escreva, coloque a data, coloque um título, coloque a canetinha coloridinha, bota aí o que você tem de alvo, de ver a mão do seu Deus fazendo. E, gente, senta e se diverte, porque é isso que ele faz. Ele fala, deixa eu ver o que essa bonita escreveu. Ah, papai vai te dar, fica tranquila. Vai querer isso? Ah, só isso? Não.
Eu vou te dar no 1º de julho o que você está me pedindo. Mas, ó, tem mais coisa. Bora? Bora. Acordar às 5h30, que eu não queria, que eu queria estar debaixo das cobertas? Bora. Querem me encontrar? Bora. Porque é pelo esforço. O esforço traz para a gente tantos ganhos. Feche seus olhos. Respira fundo aí e diga a ele o que você vai dar para ele. Nessa relação de mão dupla, em que você entrega e que você também naturalmente recebe. Não é pelo esforço. Ai, agora eu vou para a igreja todo domingo para poder receber. Não é assim. Ai, agora eu vou fazer um jejum de 24 horas. Não é assim. As coisas que você entrega para ele precisa ser a relação de amor, de lágrimas, de saber que você está lá sem pressa de sair da presença, de você saber que seus filhos falam aquilo que ele manda. Às vezes o marido é uma resposta porque você precisa. Às vezes um outdoor, uma canção. Se ocupe nesse mês de julho com a presença, com ele. Se ocupe essa semana de forma específica no seu jejum, estabelece um jejum para você poder receber. Senhor, nessa hora, juntos com essas mulheres, eu quero apresentar ao Senhor todas as nossas entregas intencionais. Nessa relação tão especial que o Senhor estabelece com a gente, nos entregando respostas. A gente não era necessário fazer isso, porque o teu amor por nós, por meio do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio da entrega mais absurda que a humanidade já viu, do Senhor entregar o seu único filho por nós, essa já é a maior comunicação que temos do teu amor. Mas eu tenho a impressão de que o Senhor fica aguardando o que é que vamos entregar e o que é que vamos pedir. E o Senhor fica já com o coração animado em fazer as respostas chegarem. Obrigada. Eu tenho visto a tua mão tão preciosa sobre a minha vida, me entregando coisas tão extremamente precisas, extremamente específicas. O Senhor tem ouvido o clamor do coração de várias mulheres que estão aqui ouvindo essa mensagem. E o Senhor tem sido tão bondoso. E a gente reconhece isso. E por causa da tua bondade, dessa relação de amor, nós estamos determinados a te entregar. Nós queremos arrebatar o teu coração, Senhor, entregando o que temos. Seja os nossos dízimos, as nossas ofertas, seja por meio do nosso tempo, entregando e servindo ao Senhor um pouco mais, seja entregando aquilo que nos custa, o nosso sono, aquilo que nos custa, às vezes, nosso filho, nosso marido, nosso relacionamento, e às vezes, Senhor, entregando o nosso silêncio, calando as vozes. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Obrigada por se revelar ao meu coração de um jeito tão leve, tão amoroso, tão especial. E nessa relação o Senhor me entrega tantos presentes, tantas coisas de validação do que o Senhor é para mim. Faz isso com essas mulheres, Senhor. Estabelece com elas, Senhor, relações e tempos e jeitos e manifestações, segredinhos que só elas e o Senhor sabem. E as respostas venham de forma tão especial. E a coisa mais importante não é a resposta, é o que vem depois. Eu fico tendo a sensação de que o Senhor fica me esperando para voltar e falar: e aí, filha, gostou do que o papai deu, o que o papai fez? Eu acho que a coisa mais importante não é ter o Senhor como pai que resolve ou que atende coisas específicas, mas é que depois que o Senhor atende, o que vai ser da nossa vida, o que vai ser da nossa relação. E eu te apresento, Deus, uma relação específica, especial, maravilhosa e profunda de cada uma de nós com o Senhor nesse mês de julho. Obrigada por esse ano. Hoje completa o meio do ano, Senhor. E eu quero te agradecer porque o Senhor nos preservou, o Senhor nos guardou. Obrigada por isso. Nós te apresentamos os 50% do ano que ainda vamos viver. Te entregamos esse 2 de julho de 2025. E nós estamos aqui prontas para ouvir a tua voz da maneira como o Senhor sabe que a gente ouve.
Talvez a linguagem de muitas dessas mulheres não é presente. Talvez seja tempo. Entender que o Senhor está no tempo de todas as coisas das quais elas fazem. Talvez seja uma linguagem de toque, ou de palavra, ou de outras maneiras, outras linguagens que só o Senhor e ela sabem. Ó Deus, se manifesta nesse mês, assim como o Senhor arrebatou o meu coração ontem, entregando ali a opção da nossa resposta. Que nesse mês as minhas irmãs experimentem a opção de serem respondidas. E muito obrigado por esse amor absurdo que o Senhor tem por nós. Obrigada porque podemos te chamar de pai, mesmo não tendo tido um pai presente, um pai terreno, um pai físico, um pai humano, que não tenha vivenciado as suas atribuições. Mesmo que a gente não tenha uma referência de um pai na nossa casa, mas te chamar de pai é tão especial, Senhor. Então, nós chamamos, Pai, nós chamamos Papai querido e te entregamos o nosso mês como oferta ao Senhor. Esse tempo de jejum que estamos, que o Senhor receba como lugar de sacrifício de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, no primeiro semestre, Deus te entregou muitas coisas. Te entregou de forma específica. Aproveita aí o espacinho e escreve aí a sua lista. Pega um caderno e escreve aí na sua lista tudo que você viu a mão do poderoso Deus fazer a seu favor. E nesse mês de julho, entregue. Amém? Meninas do YouTube,